Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí. Vigília, irmão, é madrugada de peleja na terra. Quem sai de casa para uma vigília, para não colocar uma peleja no altar, saiu desavisado. Deus abençoe o pastor desta igreja, pastor Alan aqui, que Deus lhe abençoe. Meu amigo Alex aí, que Deus já usou poderosamente, sua esposa, que está em algum lugar aí da igreja. Queridos, é a segunda vez que eu estou aqui no estado do Pernambuco falando de Jesus. E o nome do Senhor tem sido glorificado neste lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 19 do livro de Lucas, capítulo 19 do livro de Lucas, capítulo 19 do livro de Lucas, capítulo 19 do livro de Lucas. Enquanto você acha, eu vou pedir para você, quando for orar, apresentar a minha esposa. O nome dela é Camila. Minha esposa está grávida. E eu confesso que eu não iria estar aqui, irmão, porque estive na Bahia e na Bahia eu coloquei meu coração: eu vou parar de pregar um tempo para cuidar da minha casa. Aí da Bahia eu fui para o Paraná. Voltei em São Paulo, fui para o Paraná. Aí do Paraná eu falei: vou parar de pregar e vou cuidar um pouco da minha casa. Aí do Paraná eu fui para Santa Catarina. Aí cheguei em Santa Catarina e falei: vou parar um pouco e vou cuidar da minha casa. E todas as vezes que eu falei que eu ia parar um pouco e cuidar da minha casa, aí Deus levantou um vaso na Bahia, Deus levantou um vaso no Paraná, Deus levantou um vaso em Santa Catarina. Aí eu cheguei em Pernambuco e Deus levantou um vaso em Pernambuco e disse: da sua casa quem cuida sou eu. E faça a minha obra e prega a minha palavra. Tem alguém que acredita que Deus pode fazer? Deus faz como quer, opera como quer, age como quer. Aí 3 profetas tinham sonhado e falado: ó, tua esposa vai engravidar, vai ser um menino. Veio 3. Quando nós descobrimos que ela estava grávida, veio um mais doido que os 3. E falou assim: assim te diz o Senhor, ia ser menino, mas eu faço como quero, estou virando o quadro, trocando o sexo e vai ser menino. Eu falei: tá doido, 3 contra 1, errou esse aí. Fui fazer o exame. Quando nós fizemos lá o exame, adivinha o que era? Menina. Porque Deus faz como Ele quer. Você entendeu que é Deus que opera? Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, opera da forma que Ele quer. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 19, versículo 41 de Lucas diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Queridos, é o quarto, irmão. Agora empatou o time, é 2 meninos e 2 meninas. Glória a Deus. Já não sofro mais com banda. Quando eu estiver dirigindo igreja, banda eu tenho. Meus amados, esse texto bíblico que eu li com vocês aqui, que eu compartilhei com vocês, eu quero trazer uma reflexão para você agora aqui nesta manhã. Pastor, que reflexão que você vai trazer? Veja bem que nós estamos falando do choro de Cristo aqui, nesse texto bíblico que eu li com vocês. E quando nós estamos falando do choro de Cristo, nós sabemos que na Bíblia pelo menos 2 vezes Jesus chorou. Uma vez Jesus chorou quando ele foi na aldeia de Marta, Maria e Lázaro, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Aí a Bíblia diz que Jesus chorou. E a segunda vez que Jesus vai chorar é nesse episódio. E qual que é esse episódio aqui? O pastor já pregou aqui, foi a primeira ministração da noite. Para quem estava atento e ligado no céu e na terra, ele falou sobre a Páscoa. Esse dito aqui que eu li para vocês foi uma semana antes da Páscoa acontecer. Como assim, pastor? Porque isso daqui está acontecendo uma semana antes de Jesus ser crucificado. Então, sendo assim uma semana antes de Jesus ser crucificado, ele ainda estava vivenciando, se submetendo e caminhando para cumprir algumas promessas de Deus. Preste bem atenção, que é importante isso daqui para a sua vida. E uma semana antes de Jesus ir para a Páscoa e cumprir a vontade de Deus, ele está vivenciando uma profecia. E que profecia é essa?
É uma profecia que está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que é aquela que diz que Jesus ia entrar em Jerusalém montado em uma jumenta. E quando a Bíblia diz que Jesus ia entrar em Jerusalém montado em uma jumenta, essa profecia está acontecendo aqui quando ele olha para Jerusalém descendo do Monte das Oliveiras, para Jerusalém montado em uma jumenta, e quando ele vê a cidade ele chora. Só que para Jesus chegar nesse episódio aqui, teve uma série de coisas que aconteceram. E quando eu estava lendo esse texto para me pregar essa mensagem, Deus ele falou uma coisa para mim muito importante, eu fiquei sem entender por um tempo. O que, pastor, que Deus te falou que era tão importante, que você ficou sem entender por um tempo? Que antes de eu receber a mensagem, Deus falou assim para mim: Adson, de uma semana para outra pode mudar muita coisa. E eu fiquei com isso na minha cabeça, de uma semana para outra pode mudar muita coisa. E eu fiquei aqui nesse texto. Aí eu entendi que esse texto está uma semana antes da crucificação. E quando eu entendi o cenário de uma semana antes da crucificação, eu entendi o que Deus estava falando comigo. E quando eu entendi o que Deus estava falando comigo, ficou fácil, claro e aberto a visão para mim poder pregar para a igreja. Como assim, pastor? Por quê? Porque antes de Jesus chegar e montar na jumentinha, no Monte das Oliveiras, e este texto aqui acontecer, Jesus estava vindo de uma trajetória. E que trajetória era essa, pastor? Jesus estava vindo de Cafarnaum, que era onde ele morava. Ele estava atravessando a aldeia de Betânia, que era onde morava Marta, Maria e Lázaro, que era a família que Deus tinha preparado para sustentar o ministério de Jesus. Mas passando pela aldeia de Betânia, Jesus ia ter que passar em mais uma cidade que se chamava Jericó. E nessa cidade de Jericó, eu tenho que parar porque vai fazer parte da mensagem algumas coisas que aconteceram dentro, na porta e dentro de Jericó, até Jesus chegar aqui em Betfagé. Porque depois que Jesus chega em Betfagé, o propósito é entrar em Jerusalém. Só que quando Jesus está vindo de Cafarnaum, um caminho mais ou menos de 2 horas de relógio, que ele chega, passa por Betânia, e ele chega em Jericó, vai ter 3 evangelhos falando de um milagre. E é um milagre bem conhecido nas escrituras. Qual que é esse milagre, pastor? Quem vai falar do primeiro do milagre é Mateus. E Mateus ele era uma testemunha ocular do evangelho de Cristo. Como assim? Mateus ele não ouviu tudo que Mateus escreveu no evangelho dele, ele viu, ele presenciou. Tudo que Mateus escreveu, ele estava junto com Jesus, porque Mateus foi escolhido pelo próprio Jesus. Então Mateus, quando ele vai estar narrando a trajetória de Jesus até montar na jumenta, Mateus vai dizer que Jesus curou 2 cegos na saída da cidade. E por que que o Mateus escreveu que foi 2 cegos? Porque ele viu o milagre como foi. Só que Marcos, que já é um evangelho da ascensão, como assim, pastor? Marcos não foi escolhido pelo próprio Cristo, mas Marcos, ele foi ganhado pelo evangelho de Cristo. Marcos, quando começou a escutar que Jesus curou, libertou, batizou, perdoou e morreu para salvar, ele disse: eu tenho que participar desse evangelho. Então tudo que Marcos escreveu, ele não viu. Marcos, ele já está testificando o que ele ouviu. Então Marcos ele vai falar diferente do que Mateus escreveu. Marcos já vai escrever assim: que na saída da cidade de Jericó tinha um cego por nome de Bartimeu. Ou seja, Marcos já ouviu a história de forma diferente, mas a mesma história. Como assim, pastor? Quando foram contar para Marcos, a história de um cego já tinha sido apagada, mas a de outro estava viva. Você está entendendo como que é? A história de um sumiu no meio da neblina. Quem não viu o que aconteceu, nem colocou ele no meio da pregação, mas quem ouviu o que aconteceu, a história de Bartimeu ficou viva. E quando foram contar para Marcos, quando a trajetória de Jesus vindo de Cafarnaum, passando por Betânia, atravessando Jericó, para chegar em Betfagé, para entrar em Jerusalém montado numa jumenta, alguém disse assim: Marcos, eu vou te dizer, na saída da cidade tinha um ceguinho, o nome dele era Bartimeu, e esse ceguinho, quando ouviu que Jesus passava, ele começou a gritar, que incomodou tanto que o mestre teve que parar para atender ele. Então uma segunda pessoa que conta a história é Marcos. Só que Marcos está dizendo que é na saída.
E a terceira pessoa também que foi ganho pelo Evangelho, e já é um tempo depois. Por quê? Porque essa pessoa já foi ganhada pelo menos uns 30 anos depois que Jesus Cristo já tinha morrido e ressuscitado. E qual que é o nome dele, pastor? O nome dele é Lucas. Lucas foi ganhado pelas pregações de Paulo, e Paulo também tinha sido ganhado, senão e tinha aprendido ouvindo as histórias que os discípulos contavam. Então a mesma história chegou em Paulo, assim, que tinha um ceguinho, só que para Paulo não disseram que era na saída, para Paulo já disseram que era na entrada. Mas depende do ponto de vista. Quem entrou por aqui vai dizer que a entrada é ali, quem entrou por lá vai dizer que a entrada é lá. Se eu sair por aqui, eu vou dizer é a saída, e se eu sair por ali, eu vou dizer que tudo é ponto de vista. Mas quando contaram para Paulo a história, já disseram: Paulo foi na entrada da cidade. E quando Paulo está evangelizando Lucas, em um dos seus momentos que Lucas está cuidando dele, porque Paulo, para quem não sabe, ele por pelo menos algumas vezes, ele foi dado por morto de tanto apanhar pela pregação do evangelho. E quem é que vai cuidar de Paulo? É o doutor, um médico chamado Lucas. Só que Lucas, quando chega para cuidar de Paulo, ele fica encabulado, porque ele nunca tinha visto alguém antes ter coragem de doar só a sua própria vida por uma causa. Então quando ele chega lá, ele pergunta: homem, mas vale a pena? Aí Paulo começa a dizer: eu vou te dizer porque vale a pena. Eu não sei qual que foi a primeira pregação que Paulo fez para Lucas, mas eu quero imaginar com você. Vamos comigo? Imagina Paulo contando a história. Não, eu vou te dizer, é porque tu não sabe quem é esse homem que eu sirvo. Mas a história diz que uma vez esse homem estava passando na entrada de uma cidade chamada Jericó, e na entrada da cidade tinha um ceguinho por nome de Bartimeu. E pasme, irmãos, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é as escrituras e alguns historiadores, que pelo menos 5.000 homens acompanhavam o ministério de Jesus. Então 5.000 mais mulheres e crianças se contavam pelo menos 15.000. Então é por isso que o ministério, que o milagre desse ceguinho ficou vivo, ficou escrito, ficou marcado, porque não era fácil chamar a atenção de Jesus, não era fácil. Todas as vezes que Jesus ele chegava em qualquer lugar para pregar, você vai ver que a Bíblia faz questão de detalhar que uma multidão o oprimia, que uma multidão o apertava, que uma multidão o comprimia, porque o ministério de Jesus era marcado dessa forma. O ministério de Jesus não era como o nosso do dia de hoje, não que nós tenhamos fora da vontade dele, não, mas o ministério dele era marcado e marcava as pessoas. Quem via Jesus pregando tinha que exclamar e dizer: ele prega de forma diferente, porque ele prega com autoridade. Aonde Jesus chegava, a morte não ficava, ela batia em retirada. Se Jesus chegasse em um lugar e tivesse um paralítico, o paralítico tinha que levantar. Se tivesse um cego, o cego tinha que ver, e o surdo tinha que ouvir. E se tivesse um pecador, ele ia ser perdoado, e o evangelho ia alcançar ele. Uma certa feita, João Batista na prisão, depressivo, com medo de morrer, ele já tinha batizado Jesus, ele já tinha pregado para mais de 20.000 pessoas, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas agora João está encurralado, preso, ameaçado, e sabe que vai morrer. Ele manda os seus discípulos ir lá e perguntar: o que, pastor? Ei, pergunta para ele se é ele mesmo. É o mesmo pregador que algumas 24 horas atrás estava dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. É o mesmo pregador que viu Jesus chegando e ele disse: olha, esse daqui não é víbora, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Foi João, e é a Bíblia que diz que viu, depois que ele batizou Jesus, o céu abrir e o Espírito descer como pomba e pousar sobre Jesus, e uma voz gritar bem alto do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas mesmo João presenciando tudo isso, em uma fase da sua vida, João depressivo manda perguntar: vai lá e pergunta se é ele mesmo. Você está pensando que Jesus veio responder? Você está pensando que Jesus mandou uma resposta dizendo para João: eis que te diz o Senhor, tu não vai morrer, a porta do cárcere vai abrir, eu vou te livrar da mão de Herodes e da mão daquela mulher de Herodias, a que quer tua cabeça. Não foi bem assim. Sabe o que foi que Jesus mandou dizer para João? Porque Jesus sabia que João era profeta, Jesus sabia que João não estava procurando livramento, Jesus sabia que João não estava procurando palavra de bênção, Jesus sabia que João queria saber se era ele ou se não era. Sabe qual que é a resposta que
Jesus manda para João, eu vou te dizer. Jesus pega os discípulos de João e manda de volta e diz assim: fala para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam. E aí, pastor? E que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. O que é isso? Esse era o ministério de Jesus. Era um ministério que era marcado de forma diferente. Então uma multidão acompanhava. Só que um ceguinho na entrada da cidade nunca tinha visto. Não tinha como aquele cego saber nem se ele era ele de verdade. Mas alguém disse: olha, quem está passando aí é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que está passando e está curando todo mundo. Quando alguém fala isso para o cego, a Bíblia diz que ele fica tão entusiasmado, ao ponto que ele começa a gritar. E ele grita tanto, que em vez dele chamar a atenção de Jesus, quem se incomodou primeiro foi um atribulado. E um atribulado vem e fala assim: ei rapaz, para de incomodar o mestre. E o que é isso, pastor? É um reflexo da vida. Qual? Que todas as vezes que alguém querer se levantar para chamar a atenção do mestre, sempre vai se levantar alguém para tentar parar a voz do adorador. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que enquanto um se levanta para calar a boca de quem está procurando o mestre, Jesus para e diz: ei, para de atrapalhar o rapaz, traz ele que eu vou receber. Enquanto tem gente querendo fechar a porta da tua oportunidade, Jesus está dizendo nesta madrugada: eu sou Jesus que estou ouvindo o teu clamor. Eu sou Jesus que estou ouvindo a tua súplica. Escuta, o cego grita. Jesus para e recebe ele. O que me chama a atenção não é o grito do cego, muito menos o milagre. Por quê, pastor? Porque milagre era comum por onde Jesus passava. As pessoas já estavam acostumadas, ele passava. A Bíblia diz que o povo pegava os enfermos e iam colocar para que Jesus curasse ele, então já era comum. Sabe o que é que me chama a atenção? É que um homem que nunca tinha visto Jesus, ele nunca tinha visto antes, ele não sabia quem era Jesus. O melhor que ele tinha era uma capa que Roma tinha dado. Se você não quer saber, eu vou explicar para você entender o que significava essa capa. Essa capa era o auxílio emergencial da época. Hoje em dia, o auxílio que o governo dá para o povo é o SUS. O auxílio que o governo dá para o povo é o Bolsa Família, é o Vale Gás, é o Vale Aluguel. O auxílio, às vezes, se a pessoa estiver passando por alguma coisa, ele vai acrescentando mais alguma coisa aí pelo meio, é aposentadoria. Hoje em dia, se alguém for cego, já recebe um salário. Por quê? Porque é inválido e o governo faz isso. Só que naquela época não. O auxílio que alguém recebia era uma capa, e nessa capa estava escrito: autorizado mendigar, ou autorizado pedir esmola. Mas da mesma forma que essa capa abria a porta para ele pedir, fechava a porta para ele entrar. Ei, presta atenção aqui. Da mesma forma que o governo dava uma capa que abria a porta para ele pedir, do mesmo jeito fechava a porta para ele entrar. Por quê, pastor? Porque dava autorização dele pedir esmola, mas quem vestia aquela capa não tinha autorização de entrar dentro da cidade. Você quer que eu vá mais além? Eu vou trazer para os dias de hoje. Naquela época, se passasse Herodes ou Pilatos, talvez poderia dar uma moeda para ele, uma moeda de ouro, dar uma casa, tirar ele da rua. Se fosse nos dias de hoje e passasse talvez o governador de Pernambuco, ele poderia dar uma canetada, que ele tem autoridade para isso. Se compadecer do cego e mendigo, dar minha casa e minha vida, colocar o cego na frente da fila do SUS, colocar ele na mão do melhor médico que cuida de visão, para o médico dar um diagnóstico e dizer se tinha como operar ou se não tinha como operar. Era o máximo que o governador ia poder fazer. Mas se ele chegasse lá na ponta da caneta e o médico responsável dissesse: não tem como esse homem ver mais, ele ia continuar cego. Mas sabe qual que é a boa notícia? Eu vou dizer, é que quem estava cruzando o caminho de Jericó era Jesus de Nazaré. E Jesus não é limitado à ponta da caneta de alguém. Como assim, pastor? Eu vou te dizer, o cego, antes de chegar em Jesus, ele já estava entendendo que Jesus
Jesus tinha muito mais para dar que Pôncio Pilatos. Antes do cego chegar em Jesus, ele já estava entendendo que Jesus tinha muito mais para dar do que Roma. Antes do cego chegar em Jesus, ele já estava abrindo mão e dizendo: eu não vou viver limitado ao que o governo tem para me dar, porque eu sei que quem está me chamando não é limitado e ele tem para entregar. Que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém nesta madrugada: pode ficar tranquilo que quem está passando na Assembleia de Deus Pai é Jesus de Nazaré. Tu não vai ficar limitado a auxílio, tu não vai ficar limitado à ajuda do governo, tu não vai ficar limitado a político. Por quê, pastor? Porque quem está passando é Jesus, é Jesus, é Jesus. Se tu veio adorar, abre a boca para adorar, pelo amor. Só que, escute, só que o cego, antes de chegar em Cristo, ele já tinha entendido um princípio que muito crente não entendeu aqui hoje. Que quando nós se encontramos com Cristo, tem 20 vestimentas que não cabem mais para nós, ponto. Não estou nem falando de roupa. Eu estou falando que quando nós nos encontramos com Cristo, tem coisas que não cabem mais na nossa vida. Por quê? Não combina. O cego, antes de chegar em Jesus, ele já falou: isso daqui me limita, mas quem eu estou indo encontrar ilimitado, quem tem glória para dar para... O cego, antes de ir para Jesus, ele estava abrindo mão, irmão. E se você falar para algumas pessoas abrir mão de qualquer coisa aqui, acabou. Se falar para um jovem, abre mão do relacionamento decente que Deus tem ministério para tu, não quer. Abre mão dessa amizade que está te levando para o buraco, não quer. Bloqueia essa pessoa que não tem nada de Deus, não quer. Para de visitar essa casa que Deus não quer. Fecha a porta, não quer. Aí o ceguinho, antes de receber o milagre, ele já estava dizendo: eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Tem gente que tem medo, irmão, de abrir mão. Eu posso dizer uma coisa para você. No evangelho passado, no antigo, no Velho Testamento, existia 3 medidas. Já foi falado de prosperidade aqui hoje, eu vou entregar para tu comer o rolo. Tinha 3 medidas no Velho Testamento: 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Pastor, o que é 30 por 1? Quebrado, falido, mendigando, comendo cuscuz. Pronto, falei. O que é 60 por 1, pastor? Pagando o aluguel, fazendo a compra do mês e atrasando uma conta, pagando uma e deixando uma dentro e pensando assim: eu vou deixar essa que eu sei que não vai cortar. Quem tem glória para dar para Jesus? E 100 por 1, pastor? É prosperando, é construindo, é guardando, é sobrando, é dando. Sabe o que eu estou profetizando? Que quando vem de entrega. Então no Antigo Testamento era 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aí teve um, qual é o nome dele? Pedrão. Chegou em Jesus um dia e foi tirar a dúvida, porque Pedro estava em dúvida. Aí Pedro chegou em Jesus e disse: Senhor, e nós que deixamos tudo pelo Senhor? Aí Jesus acrescentou a 4ª medida. Ele disse assim: ainda nesse tempo terá 100 vezes mais. E a 4ª medida qual que é, pastor? Aí Jesus disse: e depois ainda terá vida eterna só quem veio adorar, pelo amor de Deus. O que é isso? Eu vim profetizar que se tem alguém que deixou alguma coisa por Jesus aqui nessa noite, ainda neste tempo terá 100 vezes mais. E depois, pastor, ó, Jesus escrevendo o teu nome no livro da vida. Agora é o que, pastor? 100 vezes mais. E depois, ó, Jesus te dando morada no céu. Jesus está dizendo para alguém: não tem aquele que deixe nada por causa de mim e fique chupando o dedo. O cego entendeu o propósito. E você sabe qual que é o detalhe? Ele chega em Jesus e ele recebe a visão. Só que ele abriu mão daquilo que o limitava. Enquanto você não abre mão daquilo que o limitava, você pode até ver, mas a porta continua sendo fechada. Só tinha uma forma da porta daquela cidade abrir: se ele deixasse a capa para trás. O que impedia dele entrar na cidade não era ele ser cego e mendigo, era a capa que ele vestia.
Você entendeu que tem coisas e tem vestimentas que impedem você chegar? Tem coisas que não cabem para aqueles que já se encontraram com Cristo. Quando ele abriu mão da capa, que Jesus curou ele, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus e Lucas diz que ele está na entrada. Então se ele seguiu Jesus, Jesus está entrando na cidade. E o que é isso, pastor? É Jesus mostrando mais ou menos assim, que a porta da cidade que estava fechada, abriu. Tem gente que perdeu de dar glória. Eu estou profetizando que Jesus não vai deixar você à beira do caminho. Tem porta abrindo aqui nesta madrugada para quem saiu de casa e acredita. E ele entra. Só que dentro de Jericó vai ter outro milagre. Pergunta qual? Bem forte. Qual? Mais forte. Qual? É o milagre de Zaqueu. Zaqueu sobe numa figueira brava, doido por Jesus. Senhor, 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 Senhor. E Jesus já tinha tido experiência com o rico. O primeiro rico era um jovem. Jesus teve experiência com ele. E o jovem veio cheio de soberba. Eu obedeço meu pai, obedeço minha mãe, eu cumpro os 10 mandamentos. Ele quase disse assim: eu sou a quarta pessoa da Trindade. Perfeito, faz um trono para mim. Jesus falou assim: falta uma coisa. O quê? Vende tudo que tem, divide com os pobres. Pergunta se ele voltou. Até hoje. Só que Zaqueu é um rico diferente, porque Zaqueu também está no propósito de abrir mão. Zaqueu, antes de Jesus falar, Zaqueu já está dizendo: Senhor, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E se o Senhor quiser, eu ainda vendo metade do que eu tenho e divido tudo com os pobres. Mas o milagre nem é esse, irmão. Sabe qual que é o milagre? É que tem um ex-mendigo e ex-cego no caminho que está precisando de providência. O segredo é ficar no caminho. O segredo é ficar na brecha da oportunidade. O que é isso, pastor? No caminho que você passeia com Jesus, tem a brecha da oportunidade. Raciocina. Tem um rico doido para ajudar alguém e tem um pobre doido para ser ajudado. Essas coisas só acontecem caminhando com Cristo. Irmão, eu já fedi a lixo já morei na rua. Eu sei o que é as pessoas fechar a porta para você. Eu fui despejado de algumas casas de aluguel por não ter dinheiro para pagar. Fui expulso da casa da minha mãe. Eu tenho irmãos muito bem sucedidos e não puderam me ajudar e ajudaram um estranho numa situação pior que eu. E eu fui parar num terminal e eu olhei para o céu e falei: Senhor, e agora? Já tinha promessa. Aí o Senhor falou assim para mim: meu filho, vai para tal lugar. E eu fui morar de favor. Você não está entendendo o que é ser dependente de providência, não. Você não sabe o que é isso, não. É você levantar de manhã preocupado com o dono da casa e dizer assim: pega as tuas coisas e vai embora. E se o cara fala: você vai embora, você vai para onde? Vai voltar passageiro. Aí passados-se 45 dias, eu naquela luta e todo dia, porque eu via o cara colocando pessoas para fora de lá. Lá era uma igreja, lá tinha um centro de reabilitação, e lá tinha um projeto missionário, e tinha um lar de idoso. E eu via, vira e mexe, o cara cismava e botavam para fora. Eu falava: qualquer dia ele vai cismar comigo. E era aquela agonia. Aí Deus enviou um pastor do outro lado. Aí o pastor do outro lado me deu um celular e alugou uma casa para mim, mas não pagou o aluguel. Aí ele me deu um celular, alugou uma casa para mim, eu tinha 10 dias para pagar o aluguel. E qual que era a proposta agora? Era eu dentro da casa, precisando do dinheiro para pagar o aluguel. E o pastor todo dia, 7 horas da noite, não falhava. Ficou assim mais ou menos um mês. Chegava a mensagem: vem buscar as 2 marmitas. Era a da janta e a do almoço. Aí o medo mudou agora. O medo que eu tinha era esse: de não arrumar o dinheiro para pagar o aluguel e do pastor parar de me dar a marmita. Você não sabe o que é isso, irmão? Aí um dia, minha mãe manda uma ofertinha para mim de 100 conto, para mim parar de feder um pouco, comprar os produtinhos para mim me lavar. Os 100 bateu na conta. Quando os 100 bateu na conta, vem um abençoado. Porque quem não tem visão de Deus diz que é o diabo, mas ali era Deus purinho. Aí vem um abençoado, manda, vem, me chama e fala: ei, rapaz, Deus falou comigo que tu vai me ajudar com 100 reais para pagar o aluguel da igreja. Eu falei: Satanás, já te vi, demônio puro. Aí, rapaz, o Satanás, eu estou passando fome, não tenho onde dormir. Rapaz, estou no negócio feio, estou dormindo num colchão no chão, recebendo marmita, e Deus está me chamando para dar 100 conto. Não é demônio na boca desse cara. Passou um tempo, ele volta de novo: ô rapaz, você não viu o que eu falei? Não, Deus falou comigo que você vai me ajudar com 100 reais para pagar o aluguel da igreja. Eu falei: rapaz, esse negócio aí eu estou começando a desconfiar que não é o diabo não, ele está insistindo muito. E se fosse o diabo, já tinha batido em retirada, você está entendendo? Aí ele olhou para mim e falou assim: me diz uma coisa, o que é 100 reais na tua mão? Muda a tua vida? Tu vai fazer o que com 100 reais? Eu falei: vou fazer nada.
Ele falou, pois é, nas mãos de Deus ele muda teu cativeiro. Você está entendendo que quem entende o propósito, Deus honra. Quem entende o propósito, Deus faz. Quem entende o propósito, Deus trabalha. O segredo é o que, pastor? É ficar no caminho com Jesus. É confiar em Jesus. É se entregar para Jesus. E o que é que eu fiz? Eu entreguei, irmão. Mas eu entreguei pensando assim, Senhor, é só porque o Senhor está chamando mesmo. Aqueles 100 reais era como se fosse 1 milhão para mim, irmão. Você não sabe o que é isso. Está necessitado e dependente. Mas e aí, pastor, 1 ano se passou. E quando se passou 1 ano, eu estou dentro de uma casa própria. Eu estou andando em um carro próprio. Eu estou com uma empresa aberta, 12 mil por mês. Não estou devendo nada para ninguém. 7 funcionários trabalhando para mim. E o que é isso? É Deus dizendo, quem se entrega por inteiro, eu não abençoo pela metade. É só para quem veio adorar. Só quem está no caminho com Jesus. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Quem se entrega por inteiro, irmão, Deus nunca vai se entregar para você por metade. Tem gente que está vivendo limitado, porque se entregou limitado para Deus. Mas quem se entrega e não duvida no propósito. Escuta isso aqui. O ceguinho foi abençoado e Jesus tem que seguir viagem, porque o propósito do cego foi cruzar o caminho de Jesus. Mas o propósito de Jesus era entrar em Jerusalém. Vida de Zaqueu mudada, a vida do cego mudada. Jesus sobe e tem um manto de abrir mão, pastor. O manto é abrir mão. Aqui a trajetória de Jesus até chegar na cruz foi todo mundo abrindo mão. Jesus sobe para montar na jumenta. Quando ele sobe, a jumenta não é dele. Os discípulos falam, e se alguém não quiser dar, Jesus fala que é o mestre que vai usar. E quando os discípulos vão lá e falam, o mestre quer usar a jumenta, dou uma jumenta para Jesus. Quando a jumenta chega, parece que o manto de mistério do cego pegou em todo mundo. O que todo mundo está fazendo? Abrindo mão da capa e jogando na jumenta. Quem não tinha espaço na jumenta estava jogando no chão. Mas estava todo mundo disposto a abrir mão, a fazer tudo por Cristo. E para, irmão, apertar mais um negócio, quando Jesus monta na jumenta, que ele chega no Monte das Oliveiras, nesse texto aqui que eu li com você, a Bíblia diz que um grande avivamento tomou conta daquele culto. Imagina agora uma multidão de pelo menos 15 mil pessoas dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia. Aí você está pensando que todo mundo ficou feliz como você, assim não. Teve um lá que foi falar para Jesus assim, olha Senhor, manda esse povo todo aí calar a boca, porque sempre tem aquele que está incomodado com glória da igreja. Tem sempre aquele que quer parar o glória da igreja. Tem sempre aquele que quer parar a marcha de quem adora de verdade. Mas sabe qual que é a coisa boa, irmão? É que Jesus não vai na onda desses aí. Aí Jesus olhou para ele e falou, amigo, se eles pararem, a glória está tão grande que as pedras vão adorar as árvores. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando Jesus toma o ambiente de glória, não tem demônio, não tem feitiço, palavra de peso, cara feia, sono, cansaço. A glória dele toma, a garganta se renova e o culto fica aviva. Todas as vezes que alguém se levantar, Jesus sempre vai e dá prioridade para quem quer se entregar para ele. O culto continuou. Só que aí, foi aqui que eu parei. Parou onde, pastor? No texto. O texto diz que ele olhou para a cidade. E quando ele olha para a cidade, está tendo um culto. O culto está avivado. O culto está tomado. Está todo mundo disposto, todo mundo abrindo mão. Um cego agora mudou de vida. Um rico entrou naquela brecha que era mais fácil, né, um camelo passar do que um rico, né, entrar no reino dos céus. Só que porém as coisas estão acontecendo, os milagres estão sendo vivenciados. Só que parece que tem um momento que Jesus olha para frente. E qual que é o problema, pastor? É o que está na frente dele. Uma cidade que Jesus participou da história dela do começo ao fim. Por pelo menos 52 vezes a cidade tinha sido destruída. E se tem alguém que não gosta de ver os dele derrotados, se chama Jesus. Imagina Jesus vendo a história daquela cidade. E foi aí que Jesus falou para mim, de uma semana para outra pode mudar muita. Vamos voltar primeiro no passado da cidade. Imagina, vamos voltar lá no Gênesis. Está lá Deus pegando o pó. Porque tem gente aqui que diz assim, eu fui feito do barro. Irmão, barro serve para alguma coisa. A Bíblia diz que você foi feita do pó. E o pó não presta para nada. Deus pegou aquilo que não presta para nada, amassou, moldou, e no final só prestou para alguma coisa porque ele soprou. E o projeto só foi bonito porque ele olhou para Jesus e disse, como nós fazemos o homem? Aí Jesus lá, imagina Jesus no passado, façamos a nossa imagem e semelhança. Você está entendendo o mistério aí?
Vamos um pouquinho mais para frente. Imagina depois que Deus pega, vê o homem cair. E quando o homem cai, porque Deus não é pego de surpresa. As coisas que está escrito na Bíblia sempre estiveram. O projeto de Deus está desde o começo. Imagina quando a serpente derruba a mulher e o homem. Jesus dizendo: Pai, eu vou ser a semente da mulher. Você está entendendo como é esse Jesus? Aí o projeto fracassa, um irmão mata o outro. Deus acaba a humanidade. Aí se passa 200 anos, não tem mais um que se levante depois de Noé. Imagina Jesus aparecendo lá da casa de um velhinho chamado Abraão, dizendo: Abraão. E ele dizendo: eis-me aqui. Jesus dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina Jesus visitando a madre de Sara, tirando a esterilidade daquela mulher e dando Isaac para Abraão. Imagina Jesus visitando a casa de Jacó, Jesus passeando com José lá no meio do Egito e preparando a cadeira para José sentar lá no trono. Vamos caminhar mais um pouquinho. Imagina se passando um tempo, o povo não ficou fiel, não permaneceu fiel. E sabe o que aconteceu? Foram para um lugar chamado Babilônia cativos. Mas imagina Jesus olhando do céu e 3 meninos estão lá dizendo: tu vai morrer comigo? Vou. Tu vai morrer comigo? Vou. Vamos ser fiel a Deus? Vamos. E um rei ditador dizendo: se não dobrar o joelho vai morrer. Se não dobrar o joelho vou queimar. E um olhando para o outro: vamos ser queimados hoje? Vamos. Vamos ficar em pé diante de Deus? Vamos. E eu perguntei: Senhor, por que eles preferiram morrer do que se dobrar? Aí Deus falou assim para mim: sabe por quê? É porque eles entenderam o propósito de estar na minha presença. Eu falei: como assim, Senhor? Eles entenderam que não existe vida fora de mim. Quem entende que não tem vida fora do Senhor não abre. Quem entende que não tem vida fora do Senhor não recua. Quem entende que não tem vida fora do Senhor não desiste. Eu não vim pregar, irmão, para quem já está aqui querendo jogar tudo para o alto, não. Eu vim pregar para quem está gemendo, sofrendo, chorando, mas já entendeu e dizendo: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou. Cadê quem veio para ir até o fim? Imagina Jesus olhando e dizendo: ei, Pai, eles vão até o fim mesmo, então deixa eu ir lá naquela fornalha. E Nabucodonosor, quando vê, aí Nabucodonosor pergunta: quantos eu joguei na fornalha? Aí alguém olha e diz: olha, Nabucodonosor, tu jogou 3. E quantos tem lá dentro? 4. Pera aí, pega o livro das crônicas de Babilônia. Aí alguém lê: e Nabucodonosor mandou jogar 3. Mas quantos tem lá? 4. Mas quantos eu mandei? Lê de novo: e Nabucodonosor mandou jogar 3. Mas quantos tem lá? 4. Mas por que aquele quarto está lá? Porque ele quer, ele entra quando ele quer, ele faz quando ele quer, ele livra quando ele quer, ele fere, ele levanta. Ele é o único que julga e não é julgado, ele fere e não é ferido, ele abate e não é abatido, ele é o único que mata e não vai preso. Mas nesta noite ele está aqui e está dizendo: eu desci no propósito para abençoar. Só que agora mudou. Por quê, pastor? Porque, vamos lá, agora ele nasce no menininho. Aí com 1 ano já é ameaçado de morte. Com 2 ele volta. Com 12 ele prega uma vez. Dos 12 aos 18 ele some. Com 30 ele aparece transformando água em vinho. Com 33 ele está aqui nesse texto. E o que é que tem esse texto, pastor? Foi 1 semana atrás. Vamos? Aqui ele está sendo glorificado, está todo mundo se entregando, está todo mundo aqui naquele primeiro amor, naquela euforia, todo mundo dizendo: eu estou disposto a tudo por ele, para ele e por causa dele. Mas o problema não está aqui, irmão. Quem nunca vai se esquecer daquele culto? O culto que aceitou Jesus, o culto que foi batizado no Espírito Santo, aquele culto que o profeta veio e disse: Deus vai mudar teu cativeiro. Não tem esse que se esqueça desse culto. Sabe qual que é o problema? É que Jesus sabia o que aconteceu 1 semana depois. É por isso que de 1 semana para outra pode mudar muita coisa. 1 semana antes o povo está abrindo mão de tudo. 1 semana depois vai ter gente oferecendo 30 moedas de prata. 1 semana antes Pedrão está lá indo buscar a jumenta. E 1 semana depois ele vai estar dizendo: não conheço ele, eu não sei quem ele é, eu nunca vi esse homem. 1 semana antes, pastor, a multidão vai estar dando glória, vai estar dizendo Rosana nas alturas. E 1 semana depois, pastor, vai estar dizendo solta Barrabás. De 1 semana para outra pode mudar muita coisa. 1 semana pode estar tudo bem, e na outra, pastor, pode estar tudo mal. 1 semana depois pegam ele, penduram ele na cruz, matam ele na cruz, ele morre. Mas só que tem um propósito, pastor. E qual que é o propósito? O propósito não é o diabo matar, porque a promessa de Deus não foi o diabo matar Cristo. A promessa de Deus foi Cristo se entregar por nós. Como assim, pastor? Entenda isso daqui. O diabo não tem poder para tocar na igreja, para tocar em você, para tocar em mim, muito menos para
tocar em Jesus. Todas as vezes que o diabo se encontrou com Jesus na terra, ele já chegava dizendo: o que temos contigo, filho de Deus? O que temos contigo, o diabo? Ele batia a continência. Por quê? Porque naquele grande dia, todo joelho se dobra lá e toda língua confessará. O diabo não tinha cacife para matar nosso Senhor, mas ele foi lá. E por que ele foi lá, pastor? Ele sabia porque ele estava indo. Ele não foi por acaso, ele não foi enganado. Sabe por que ele foi lá? Ele disse para Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16 de João, quando Nicodemos veio interrogar: não pereça, mas tenha vida eterna. Para que ele veio? Ele veio e ele disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, o propósito do Pai é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu. Então Jesus já estava dizendo: eu estou aqui porque o Pai deu, porque o Pai doou, porque o Pai entregou. É por isso que em Isaías, capítulo 53, versículo 10, a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Então foi o Pai que colocou ele para sofrer. E como foi que ele sofreu, pastor? Está em capítulo 53, versículo 2. Primeiro ele surge como um renovo em uma raiz de terra seca. Quem era a raiz e a terra seca? Eu. E depois, pastor, versículo 4, vai revelar o propósito. As dores eram minhas, mas ele levou sobre ele. Esse era o propósito. Você está entendendo que o tempo inteiro ele veio para se entregar? Então quando ele está na cruz do Calvário, não pense que o diabo tinha poder, não, porque a única autoridade que o diabo tinha era para levar aquele que estava marcado pelo pecado. Imagina o cenário: ele está pregado na cruz. Quando ele está pregado na cruz, pastor, a morte chega com um aguilhão. Só que a morte olha a 3, só que quando ela olha um, ela fala: aquele eu posso levar. Quando ela olha o outro, ela fala: aquele eu posso levar. Mas quando ela olha para o do meio, ela fica procurando a marca, ela fica procurando autorização, e não tem autorização nenhuma. Por que, pastor, que não tem autorização? Porque a morte só era autorizada a levar quem pecou. E Jesus, ele não veio para pecar, ele veio para cumprir, ele veio para pagar uma dívida que o primeiro Adão deixou no Éden. É por isso que se até hoje ele não tivesse dito: Pai, está consumado e receba o meu espírito, ele estava naquela cruz, porque a morte não levava ele. Aí quando ele entendeu que o propósito estava feito, ele olhou para o céu e disse: Tetelestai. Que é isso? Era ele dizendo para o mundo espiritual: está paga a dívida, está consumada a dívida, está paga a dívida. E o que é isso, pastor? É Jesus dizendo: o primeiro Adão endividou você no Éden, e o segundo liberou você na cruz. O primeiro Adão, de frente para a árvore da vida, ele preferiu a morte, e o segundo, enfrentando a morte, ele está vindo aqui nesta madrugada trazer vida, trazer vida. O primeiro Adão, lá no paraíso, negou a Deus. E o segundo, pastor, lá no meio do deserto, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorará, somente a Deus prestará culto. Só quem já entendeu o propósito foi por amor, foi por amor, foi por amor. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, explica para mim a palavra tal, não tem como explicar. O amor de Deus não tem explicação. É por isso que não tem como explicar porque estou aqui. É por isso que não tem como explicar porque você está aqui. É por isso que não tem como explicar porque Deus te livrou, porque Deus fechou a cova, porque Deus cortou o laço para a tua família escapar. É Jesus dizendo para alguém: entenda nesta madrugada, foi por amor, foi por amor, foi por amor. Só quem veio adorar, só quem veio adorar, só quem veio adorar tem propósito de amor sobre esta casa, tem propósito de amor sobre a tua vida. O amor está livrando, o amor está libertando, o amor está curando. Com toda a educação do mundo, pega na mão de quem está do teu lado, coloca ele de pé, chacoalhando ele, e fala: foi por amor. Coloca ele de pé, dizendo para ele: foi por amor. Levanta ele, levanta ele, levanta ele, dizendo: foi por amor. Levanta ele, dizendo: foi por amor, foi por amor, foi por amor, foi por amor, foi por amor. Se Satanás estava te acusando, te perseguindo, eu vim trazer uma boa notícia. E qual que é a boa notícia? O amor de Deus chegou, 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 chegou.
E aqui eu encerro. Que é o problema, pastor? Ele veio para resolver no mundo espiritual, porque o espiritual resolve o físico. Tem um problema, ele morreu, ele foi no céu, ele foi no inferno, mas ele tinha que voltar na terra. Por que ele tinha que voltar na terra? Porque todo mundo que ele ganhou aqui ficou desviado. Tomé incrédulo, 2 no caminho de Emaús dizendo: o bom homem morreu. Pedrão estava depressivo porque tinha negado Jesus. Você está entendendo o que tinha acontecido aqui? É por isso que eu disse que de uma semana para outra pode mudar muita. Uma semana antes, Pedrão estava derramando, estava carregando, estava adorando. Uma semana depois, Pedrão estava negando. E uma semana depois, estava pescando peixe na beira do mar. Estava desviado. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus não leva em conta a semana que você está passando. Se ele entrou contigo, ele vai até o final. Imagina que Pedro está lá frustrado. Nem pescar ele pescou. Mas do nada, Jesus aparece na beira da praia, pastor. Aí ele olha: ei, tem peixe aí? Tem não. Aí quem é pescador sabe, só pega em alto mar. Ele está na beira da praia. Mas Jesus diz: lança a rede do lado esquerdo. Jesus sabe onde está o cardume para você pescar nessa mar. Sabe o que eu estou dizendo? O interessante não é nem o que você vai pescar. É o que, pastor? É a cura que ele vai liberar para você. Quando o Pedrão vê que é ele, Pedrão pula do barco e vai se encontrar com ele. Pedro está desviado, Pedro está com os pensamentos assim, porque ninguém nunca viu alguém morrer e ir voltar, mas esse aqui voltou. Então Pedrão está lá aliviado. Por quê? Porque quem peca contra Cristo enquanto não se encontra com ele, para se arrepender, não dorme em paz, não tem paz, não tem como ficar tranquilo. Pedrão, irmão, era o pastor da igreja, e a última vez que ele viu Jesus, o que sobrava era ele ter negado. Aí Jesus se encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Diz: lógico que eu te amo, Senhor. Então apacenta meu rebanho. Aí Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta meu rebanho. Aí Jesus fala: Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro: tu sabes que eu te amo, e chora. Jesus fala: então apacenta o meu rebanho. O que é isso, pastor? É Jesus dizendo: por causa de uma semana ruim, rapaz, a história que eu comecei na tua vida não está enterrada. Por causa de um momento ruim, os meus projetos não caíram por terra. Nesta madrugada Deus está dizendo para alguém: o amor está vindo te encontrar de novo. De uma semana para outra pode mudar muita coisa. Eu não sei se tu está na semana do glória, se tu está na semana da crucificação, se você está na semana da pescaria ruim, mas eu tenho uma boa notícia. E qual que é? Jesus está com você em todas elas. Pode abrir a boca para adorar, porque Jesus venceu e o inferno perdeu. Só quem pode adorar, só quem pode adorar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada eu quero orar, Senhor. Eu quero orar pelos Pedros, pelos Tomés. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão vivendo uma semana difícil, que estão passando por um momento de dificuldade. E o meu pedido é esse, Senhor: independente da semana que eles estejam passando, eu peço ao Senhor para entrar com graça e entrar com misericórdia. Opera, Senhor, teu sobrenatural. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor nos amou. E por isso, Pai, eu já peço, crendo e sabendo que a resposta de todas as coisas chegou em nome de Jesus. E todos dizem: e graças a Deus.